Você aí está pensando em contratar um funcionário? Será que vai custar o dobro para você? Nesse vídeo eu vou te falar quanto custa um funcionário para você, microempreendedor individual e microempresário. Fica ligado e vem que eu te conto! Olá pessoal, eu me chamo Emanuel Ramalho e hoje eu vou trazer alguns detalhes sobre contratação de funcionário. Será que você vai pagar o dobro, incluindo as suas obrigações que você tem por trás do salário ali do funcionário? Hoje eu vou deixar bem claro aqui, vou te demonstrar quais são as suas obrigações e o que você tem de custos ali em cima do seu funcionário. Bom, gente, mas antes, se inscreve no canal. Muita coisa gratuita aqui que vai te ajudar a alavancar o seu negócio. Dá um like nesse vídeo aí se você gostar e fica até o final que vale muito a pena. A gente vai começar aqui pelo processo de contratação. No processo de contratação você vai pedir alguns documentos para a pessoa que você vai estar ali contratando para ser seu funcionário. E nesses documentos, além de RG, o número do PIS, CPF, comprovante de alistamento militar para os homens, certidão de nascimento ou casamento, declaração de dependentes, se ele tiver dependentes ali, filhos menores. Você vai precisar solicitar tudo isso para seu funcionário e, além disso, tem o exame médico para admissão. Já começa aí o primeiro custo que você vai ter. Dependendo ali do médico que for fazer, cobra uma faixa de R$30, R$25 aí. Esse é o primeiro custo e é bom que eu já dei a dica aqui da lista de documentos que você precisa solicitar para a pessoa que você está contratando. Agora vamos para os custos que existem por trás do salário do funcionário. Quando você contrata uma pessoa, não é somente aquele salário que você está pagando. Você tem alguns tributos a pagar e você também tem que fazer um provisionamento. Exatamente. Você tem que fazer uma provisão para quando lá no futuro você precisar demitir aquele funcionário ou então pagar férias dele, também tem o 13º, você precisa se planejar para poder fazer esse pagamento. E é isso que eu vou colocar aqui hoje para vocês. Vocês podem acompanhar aí do ladinho, está aparecendo aqui no cantinho da tela. Eu montei dois esquemas para vocês, levando em consideração o salário mínimo. O primeiro esquema é aquele que você vai ter que ter disponível todo mês, incluindo o salário daquela pessoa que você contratou, você vai ter que ter alguma coisa a mais, que é isso que eu estou te mostrando aqui no cantinho da tela. Em cima do salário dessa pessoa vai incidir o FGTS. Então, 8% do salário, nesse caso, o salário mínimo, você já vai ter que ter final do mês para depositar ali no FGTS do seu funcionário. No caso do salário mínimo, equivale a R$ 88,00 os 8%. Então, já soma os R$ 1.100 mais R$ 88,00 da FGTS da pessoa. Precisa levar em consideração também o Vale Transporte. Você paga a maior parte do Vale Transporte do seu funcionário. O máximo que você pode descontar em sua folha de pagamento é 6% do valor total do Vale Transporte. Então, eu botando em consideração o cálculo aqui com o valor do Vale Transporte a R$ 4,50, no final do mês você vai ter que desembolsar R$ 215,07 referente ao Vale Transporte daquele funcionário. Então já é mais um custo que está entrando aí. Isso eu estou me referindo aos custos mensais, tá bom? Todo mês você vai ter que ter obrigatoriamente esses valores para não faltar com o seu funcionário. E isso me totaliza R$ 303,07 a mais no salário do funcionário. Obviamente vai ser descontado ali o INSS do funcionário. Ele vai receber o valor de porcentagem a menos do INSS, mas você vai ter que repassar esse valor para o INSS. Então, não contem como se fosse o líquido, vocês têm que pegar o salário base e fazer esses cálculos que eu estou mostrando aqui, tá? Então, além dos R$ 1.100, você vai ter que ter R$ 303,07 referente ao FGTS daquele funcionário e ao Vale Transporte. Esse é o que você tem obrigação de ter todo final do mês. Agora vamos para uma outra parte, tá? Essa parte é de provisionamento. Muitos empresários não fazem assim. Esse é o correto. Você pegar, realizar o provisionamento de 13º, de 1/3 de férias, das próprias férias do funcionário e, caso futuro, uma rescisão de contrato. Agora dá uma olhadinha nesse quadro aqui do lado. Eu estou mostrando, tomando de novo como base o salário mínimo também, a provisão de férias. Você pega a fração de férias.
Você pega o valor das férias, divide por 12, é 1/12 de férias. No caso do salário mínimo, equivale a R$ 91,66. Você também precisa fazer a provisão de 1/3 de férias, porque nas férias o seu funcionário vai ter 1/3 de férias acrescentado ali naquele ano. Então, todo ano você vai ter que separar esse valor para não faltar na hora das férias. No caso do salário mínimo, 1/3 de férias equivale a R$ 30,56 mensal. E o 13º é o mesmo pensamento das férias. Dá um salário, você pega e divide por 12. 1.100 dividido por 12, tomando como base o salário mínimo de 2021. Se você está assistindo esse vídeo após 2021, é só você levar em consideração o salário mínimo atual. Você pega o salário mínimo atual, divide por 12, você vai ter 1/12. Nesse caso, R$ 91,66. O que me totaliza em provisionamento? R$ 213,87. Isso é um provisionamento, é um planejamento futuro para quando chegar em cima da hora você não ficar sem fluxo para poder pagar o 13º ou as férias desse funcionário ou de vários funcionários. Como, por exemplo, o 13º chega no final do ano, se você fizer esse provisionamento, se organizar, no final do ano você está tranquilo ali para pagar o 13º de todo mundo. Agora, gente, está aparecendo aqui na tela para vocês o total de custo real do seu funcionário. Porque tem muita gente que não leva em consideração o provisionamento como custo, porque não obrigatoriamente você tem que estar com aquele valor todo mês. Se você não conseguir aquele valor no mês, você pode repor em outro mês e assim vai. O que não pode é deixar acumular o provisionamento, que é todos esses valores que eu falei anteriormente, e quando chegar na hora, você não ter aquele fluxo, não ter aquele dinheiro reserva para poder pagar as férias ou o 13º dos seus funcionários. Então, a gente precisa levar em consideração o FGTS, o Vale Transporte, que é aquele que você precisa ter todo final do mês para pagar ao seu funcionário. No caso do FGTS, não vai diretamente para o funcionário, você paga o FGTS dele e depois, lá no futuro, ele vai conseguir resgatar ou não, depende da forma de como ele rescinde o contrato com a empresa, mas isso já é um outro assunto. Mas você é obrigatório a pagar o FGTS, não aconselho você a atrasar. Então, gente, colocando aquela primeira tela lá mensal, que você precisa realmente, em todo final do mês, ter disponível para pagamento de funcionário, mas as provisões que você deve fazer, deve levar a sério para não se enrolar no futuro, soma aí um custo de R$ 1.616,94 em cima do salário mínimo de 1.100. Então, o salário mínimo é 1.100, mas o empregador vai ter um custo de R$ 1.616,84, isso para o Simples Nacional. Então, você que é MEI, você que é ME, que é microempreendedor individual ou microempresa, está pensando em contratar funcionário, está pensando em contratar mais funcionários, tome cuidado, leve em consideração tudo isso aqui que eu falei, faça o seu planejamento que vai dar certo. E muita gente fala que o funcionário custa o dobro. Nesse caso aqui, do salário mínimo para Simples Nacional, para esse tipo de empresa, ele equivale a 68,9% do salário mínimo. Você vai pagar 68,9% aí a mais do salário mínimo por aquele funcionário. E nem tudo é tributo, tá, gente? Muita coisa aqui é provisionamento, é planejamento. Então, por mais que você não guarde esse valor todo mês, você não queira guardar esse valor todo mês, no final, lá quando você for pagar o 13º, ou então quando você for pagar as férias desse funcionário, ou até mesmo numa rescisão de contrato, você vai precisar ter esses valores em mãos, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final. Não se esquece, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo aí para não perder mais informações relacionadas a este assunto de empreendedorismo, gestão financeira e gestão de negócio. Muito obrigado e até a próxima.